Fala aí galera, deu bom com vocês? Como é que vocês estão? Nivek aqui falando com vocês e hoje a gente vai analisar as Zanpakutos e seus easter eggs. Como que a gente vai estar analisando esses easter eggs escondidos das Zanpakutos? A gente vai analisar os seus significados, suas inspirações culturais e a relação que ela tem com os usuários, porque existe uma forte ligação entre o usuário e a Zanpakuto. Eles não têm esses nomes de forma aleatória, eles têm um segredo guardado que você talvez não percebeu. Às vezes vai acabar passando batido essas informações, porque o anime ele foi feito em japonês e no japonês a gente utiliza o kanji, que são letras ou símbolos que têm significados. E esses significados, eles fazem correlações com seus usuários e suas habilidades e até inspirações culturais também. Então, bora analisar. Let's go! Eu peguei aqui os 10 mais conhecidos pelos fãs. Primeiro de todos vai ser o nosso Zangetsu, com o Kurosaki Ichigo. Zan significa corte e Getsu significa lua. Então seria corte lunar ou lua cortante, podemos traduzir assim para o português. Técnicas principais: Getsuga Tensho. A gente tem 4 kanjis no Getsuga Tensho. Temos o Getsu, que é lua, Ga é presas, temos o Ten, que é céu, e o Sho, que é oposição. A tradução desse golpe acaba não tendo um significado muito bom no inglês e português, então acabaram colocando como lua crescente cortante dos céus ou algum outro significado parecido. Mas o significado é lua, presas, céu e oposição. E vamos para o Bankai, que seria o Tensazan. Ten, como eu falei antes, é céu. Sa é corrente. Zan seria corte. E Getsu seria lua novamente, então seria corrente celestial da lua cortante. Se você olhar, bem na bordinha da katana do Tensazangetsu tem uma correntinha, então é por isso que é Tensazangetsu. Temos outro golpe do Ichigo, que seria Saigo no Getsuga Tensho, ou como muitos conhecem, Mugetsu, que seria sem lua. Mu significa nada. E Getsu, como tem muitas vezes, você já deve ter entendido que Getsu é lua. Por ser uma técnica que ele acaba perdendo seus poderes, é chamado de Mugetsu, sem lua, quando a lua desaparece e acaba o poder. É bem engraçado, mas é basicamente um easter egg nos kanjis do Mugetsu. Inspiração cultural do Zan. O conceito de lua em Zangetsu remete ao budismo Zen, onde a lua simboliza a iluminação espiritual e o mistério, reforçando o caminho de Ichigo em sua jornada de autodescoberta. Muitas vezes a gente consegue perceber ele entrando dentro do seu próprio consciente, lutando com ele mesmo e seu lado hollow. No Japão, a lua também carrega o simbolismo de força interior e introspecção, refletindo as batalhas de Ichigo com seu lado interno. Bom, vamos agora para o nome do Ichigo. O nome do Ichigo tem relação com a própria Zanpakuto, para você que não conhece. Kurosaki. Vamos primeiro para esse nome. Kurosaki quer dizer que alguma coisa que termina em preto. Ichigo significa o primeiro protetor ou aquele que protege. Bom, vamos lá, vamos tentar entender a personalidade do Ichigo e sua Zanpakuto com esse nome. Ichigo se remete à personalidade dele. Ou seja, uma pessoa que quer proteger seus amigos. Ele sempre está querendo proteger seus amigos. Sempre ele está lutando pelos seus amigos para salvar alguém ou alguma coisa. Ele nunca está lutando somente por ele. Ele está lutando por alguém. Então é aquele que protege. E Kurosaki podemos traduzir que é cabo preto, que tem uma forte relação com a sua Bankai, se você perceber. Porque o cabo da Zangetsu, quando está na sua forma Bankai, ela é preta. Então tem a relação com o sobrenome do Ichigo, que é o Kurosaki, cabo preto. Vamos para o próximo, Senbonzaku e o seu usuário, Kuchiki Byakuya. Vamos lá primeiro traduzir o Senbonzaku. Sen significa 1000, bon, nesse caso, significa que tem 1000 alguma coisa. No japonês, esse bon tem como usar para vários objetos, quando você está contando coisas. Agora, o último Zakura que você ouve é, na verdade, Sakura. Então é Senbon Sakura, poderia ser assim.
Mas na gramática japonesa, algumas sílabas, elas trocam de sílabas quando estão dentro de algum conjunto de kanjis. E esse S acaba virando Z, por isso que é Senbon Sakura, 1000 pétalas de cerejeira. Porque o último Sakura é cereja. Técnicas principais. Shikai, a lâmina se divide em 1000 pétalas. É basicamente o nome da própria Zanpakuto. Bankai, Senbon Sakura, Kageyoshi. Bom, os primeiros kanjis são os mesmos, Sen de 1000, Bon de contagem de alguma coisa e Sakura no terceiro. Agora o quarto, ele significa sombra ou paisagem. E o último, que seria o Kageyoshi, é sagrado. Então tem como traduzir isso como 1000 flores de cerejeira e a paisagem sagrada. Técnicas. Senke, que novamente aqui a gente tem dois kanjis. Novamente temos aqui o kanji de sombra incluído, mas o primeiro seria de destruição. Então sen seria destruição e ke seria paisagem, ou seja, a paisagem da destruição. Você deve lembrar, essa técnica é usada contra o Ichigo também, que acaba bufando o Byakuya e debuffando o inimigo. E temos o último golpe do Byakuya nessa luta também, que seria o Shike Hakuteiken. Vamos lá para esse kanji. O Shu significa último. E o Ke, novamente, o mesmo kanji de sombra e cenário, ou paisagem. Paisagem, então. Temos o Haku, que seria branco. Te seria de imperador e Ken seria de espada. Então podemos dizer que seria a paisagem final. Espada do imperador branco. Então parece que o Senbon Sakura, ele é uma espada que trabalha com paisagens. Sempre ele está falando sobre paisagens. Então, quando ele libera as 1000 pétalas, depois é a paisagem sagrada, depois a paisagem da destruição e o último, a última paisagem com o imperador branco. Inspiração cultural. As flores de cerejeira são um símbolo nacional japonês, representando a beleza efêmera e a mortalidade. Esse simbolismo se alinha com a aristocracia do clã Kuchiki e a busca de Byakuya por perfeição e honra. A gente consegue perceber bem no começo, quando o Byakuya é tretado ainda com sua irmã, como ele é um cara que segue as honras de sua família, porque o clã Kuchiki é o mais exemplar de todos, então ele é muito de honra e perfeição. As pétalas transformadas em lâminas refletem a fragilidade e a letalidade da vida samurai. Bom, vamos agora para o nome do usuário, ou seja, o Byakuya. Primeiramente, vamos para o sobrenome dele, Kuchiki. Bom, aqui temos dois kanjis. Kuchi seria de decomposição ou algo que já se foi, algo que já está se decompondo ou podre. E temos o Ki, que seria árvore. Então o sobrenome Kuchiki seria árvore podre. Na verdade tem esse significado, mas no japonês a gente não leva nesse sentido. A gente leva como algo antigo ou celestial. Então seria árvore celestial, porque ela já passou pelo processo de decomposição talvez e já está numa outra forma. E temos o Byakuya, que seria dois kanjis. O primeiro seria de branco, Byaku, e o Ya, que seria de brilho ou pureza associada. Então, o nome Byakuya tem um significado associado à nobreza, que podemos dizer pureza branca ou brilho branco também. A ligação com Senbon Sakura, a pureza e o brilho branco de seu nome refletem o caráter refinado e aristocrático de Byakuya. A flor de cerejeira é efêmera e bela, assim como a imagem da pureza branca, ou Kuchiki Byakuya. Isso se reflete na estética de Senbon Sakura, cria uma visão bela e imortal. Então o Byakuya, ele, querendo ou não, ele é um cara meio que bonitão, né? Dá pra dizer que ele é um cara bem bonitão, um cara que tem a pele da hora. E vamos para o próximo. Muciélago de Urukiora Cipher. Ou seja, a gente vai falar sobre a Zanpakuto do Urukiora Cipher. Kyokatsuigetsu de Aizen Sousuke. Bom, acredito que eu já te dei a dica de como que funciona essa espada, mas vamos lá então para o significado de Kyokatsui. Significado, a gente tem aqui 4 kanjis
no Kyoka Suigetsu. Espelho no Kyo. E o Ka seria flor. Sui seria água. E Getsu, você já ouviu esse Getsu? É lua. Então aqui na Zanpakuto do Aizen nós temos lua também, igual do Ichigo. Oh, baby. Bom, vamos lá então para o significado. Seria flor espelhada e também lua e água. Basicamente, como eu falei anterior, tem alguns kanjis que quando a gente coloca na língua portuguesa não faz sentido nenhum, porque a gente tem somente os significados jogados ali. Então, é uma flor espelhada com uma lua refletindo na água, podemos dizer que é isso. Qualquer tradução que você pegar do português ou do inglês que faça parecer que aquilo está bem encaixado, na verdade, ela foi adaptada para você entender. Mas tenha em mente que Kyoka Suigetsu é uma flor espelhada que tem uma relação com a lua refletindo em alguma água. Então dá para passar essa mensagem de que ela é uma miragem, de que ela tem a ver com uma ilusão. Técnica principal. Até o próprio nome da Zanpakuto é confuso para a gente entender de tão ilusória que ela é. Então vamos lá. Técnica principal é o Kanzen Saimi, que na verdade essa técnica que o Aizen fala é um conjunto de palavras que já existe no japonês. Então não é na verdade uma técnica da própria Zanpakuto, é o efeito que ela tem. Kanzen Saimi. Vamos para os kanjis desse conjunto de palavras. Kan seria quando algo já foi finalizado. Quando a gente finaliza alguma coisa no japonês, a gente usa esse kan. O zen seria tudo ou todo. Então esses dois kanji significam que algo por inteiro já foi finalizado. O sai significa segurar ou manter alguma coisa da mesma forma. E o último kanji, min, é de dormir. No japonês, saimin é a junção da palavra manter e dormir. Então, saimin, juntando a palavra manter e dormir, se torna hipnose. Então, Kanzen Saimi significa hipnose completa. Então, é uma hipnose sobre os 5 sentidos de quem olha para a espada dele. E vamos para a inspiração de Kyoka Suigetsu. É uma expressão japonesa que significa flores no espelho e lua na água, representando a ideia de algo bonito, mas ilusório e intangível. Na filosofia Zen, isso simboliza as ilusões da mente. A habilidade de Aizen com hipnose completa faz referência a esse conceito, pois seus oponentes percebem ilusões em vez da realidade. Um reflexo do conceito budista de Maya. O Kyoka Suigetsu, apesar de ser o nome de Zanpakuto, ele basicamente já é uma expressão que já é conhecida há muito tempo como algo que é ilusório. Com certeza, o Kobo associou o Kyoka Suigetsu com a música também, porque já existe uma música chamada Kyoka Suigetsu há muito tempo. Que tem como principal forma de expressão uma ilusão passageira e tentando alcançar aquilo que não é possível. Vamos agora para o nome do personagem, Aizen Sousuke. Aqui a gente consegue identificar alguns kanjis que fazem basicamente um paradoxo com o nome, com as ações dele. O Ai significa azul e Zen é corante. E vamos para o sobrenome dele, Sousuke. O So acaba pegando 2 kanjis no caso, que são o primeiro e o segundo. O primeiro significa lado e o segundo significa direita, então significa lado direito, podemos dizer. E o Suke é servo, então servo da direita, que tem como significado na verdade o servo da justiça ou aquele que é leal e justo. Isso na verdade faz um paradoxo, como eu falei no começo, com a traição dele. O Sousuke é de uma pessoa justa e honesta e leal, mas a atitude que ele toma é exatamente o paradoxo. Bom, o corante azul representa a calma e a profundidade. Ligação com Kyoka Suigetsu, o nome Aizen sugere profundidade e serenidade ao que ele transmite, mas que é ilusório. Sua Zanpakuto Kyoka Suigetsu
cria ilusões perfeitas, refletindo essa profundidade enganosa. Vamos então para o quarto. Hyorinmaru, Hitsugaya Toshiro. Vamos lá, Hyorinmaru. Temos 3 kanjis aqui. Hyo significa gelo, Rin é anel e Maru é uma terminação muito usada antigamente pelos samurais, mas que também significa círculo ou redondo ou algo que tem a ver com círculos. Maru. Então, anel de gelo é o significado de Hyorinmaru. Técnica principal, Shikai manipula gelo em várias formas, mas principalmente dragão. Bankai Daiguren Hyorinmaru. O primeiro kanji, Dai, é grande, Gu é escarlate, Den é lótus e o Hyo, como eu falei antes, é gelo, Rin, anel e Maru, círculo. Então temos o grande anel de gelo de lótus escarlate. Bom, a gente consegue perceber esses detalhes no próprio Bankai do Hitsugaya Toshiro. Atrás temos algumas lótus, temos os lótus atrás da Bankai dele e temos a forma de gelo materializada junto com Toshiro. Técnicas. Ryusenka. O primeiro kanji significa dragão. Sen significa geada e Ka é flor, então seria flor de geada do dragão. Congela o oponente em uma cápsula de gelo. Você já deve ter visto essa técnica. Apesar de que essa técnica sempre ele usa e sempre o oponente escapa. Parece que é muito padrão você congelar e o oponente quebrar o gelo. Sennen Hyoro. Bom, esse daqui já é uma versão mais forte. Sen significa 1000, Nen significa ano, Hyo, você deve ter visto já esse kanji, como eu expliquei antes, é gelo. Iro é prisão. Então, prisão de gelo milenar. É para a pessoa ficar presa 1000 anos. Vamos ver se todos vão ficar. Inspiração cultural. O dragão de gelo que representa Hyorinmaru remete aos dragões orientais que na cultura japonesa e chinesa são associadas à água e o clima, especialmente tempestade e gelo. O elemento gelo simboliza pureza, controle emocional e espiritualidade, refletindo a serenidade e maturidade de Hitsugaya, apesar de sua juventude. Tirando quando ele ficou puto com Aizen, né? Eu acho que o único momento que ele realmente ficou putaço foi com Aizen, porque o Aizen é o rei da manipulação. Mas depois desse momento a gente percebe como Hitsugaya foi sempre um moleque muito calmo. Nome do personagem e suas relações. Vamos primeiro pelo sobrenome, Toshiro. Aqui tem uma relação muito forte com a sua espada. O primeiro kanji, To é inverno, Shi é leão, Iro podemos dizer que é aquele. É muito usado esse Iro para finalização de frase ou de nomes de pessoas. Então esse Iro podemos dizer que é aquele. Colocando uma tradução mais próxima para a gente poder entender que é possível a gente usar aqui nesse conjunto de kanjis, é leão do inverno. Vamos agora para o nome Hitsugaya. Hi é dia, Tsu seria número ou guardião e Gaia é vale. Então podemos dizer que é Vale do Guardião do Sol. Ligação com Hyorinmaru. Leão do Inverno remete ao domínio de Toshiro sobre o gelo e sua força, simbolizada por Hyorinmaru, que tem uma forma de dragão de gelo. Como eu falei, Toshiro já tem explícito gelo, inverno. Toshiro basicamente é inverno e leão. Agora, a questão do Vale do Guardião do Sol é algo que acaba ficando um pouco contraditório. Eu não consegui achar ainda fontes ou informações que representem o que poderia ser esse Vale do Guardião do Sol de Hitsugaya. Mas caso você tenha informação sobre isso, comente para ajudar todo mundo. Vamos para Sode no Shirayuki, de Kuchikirukia. Vamos lá então para esta Zanpakuto, que é uma das que eu mais gosto. Sode é manga. Incrivelmente, Sode é manga. Parece que é algo muito tosco, né? Ai, manga. Mas seria isso. No é uma preposição. A gente usa o no para informar ao leitor de quem que alguma coisa pertence. E temos também o shira, que seria branco, e yuki,
que é neve. Então podemos dizer que é a manga da Branca de Neve. Técnicas principais. Some no mai tsukishiro seria primeira dança, lua branca. Olha só que engraçado, parece que a Rukia também tem lua em sua espada e suas técnicas. Temos aqui uma outra lua identificada. Vamos lá, primeiramente, some é primeiro, no, como eu falei antes, quando algo pertence a algo, então seria a primeira dança. E tsukishiro seria branca lua, porque tsuki é lua e shiro é branco. Congela tudo num círculo. E temos o bankai, haka no togame, que temos 3 kanjis aqui. Temos o ha, que seria branco, temos o ka, que seria névoa, e o togame, que seria retribuição. Então seria uma retribuição da névoa branca. Congela tudo ao redor, incluindo o próprio corpo de Rukia, ao menor toque. Na cultura japonesa, a neve é vista como um fenômeno natural que traz calma e também simboliza a pureza de espírito. A forma etérea e grácil de Sode no Shirayuki reflete a personalidade de Rukia e sua conexão com a arte e a beleza. Vamos agora para o nome dela. Temos o Kuchiki, que a gente já explicou, que seria árvore celestial. E Rukia, infelizmente, o mangá não utilizou kanjis para definir o nome de Rukia, mas a gente consegue dar significado para Rukia. No Japão, quando você vai escolher o nome do seu filho ou da sua filha, você pode simplesmente colocar os kanjis, que tem a mesma sílaba do nome que você quer, ou você pode primeiramente pensar nos kanjis e depois pensar em como pronunciar isso. Então, Rukia, podemos ter infinitos kanjis possíveis. Pela Rukia não ter o kanji definido pelo mangá, podemos dizer que a Rukia teria o nome branco. Por conta de não ter definido de propósito a Rukia não ter o kanji, acredito que o Kubo quis deixar um significado que a Rukia, ela não precisa de significado. Ela seria uma página em branco, assim como quando ela faz a bankai dela, ela fica basicamente toda branca. Então podemos dizer que seria uma página em branco. Ryujin Jakka, Genryusai Yamamoto. Bom, esse daqui você deve saber. Acho que a Zanpakuto talvez a mais apelona que eu vi nesse anime. E vamos para o significado dela. Ryu significa corrente ou algo que está fluindo. Jin seria espada ou lâmina. Ja seria jovem. E o Ka seria fogo. Se a gente traduzir isso, podemos dizer espada fluida com corte jovial de fogo. Como eu falei antes, tem alguns kanjis que não tem como traduzir muito bem eles. Mas os significados da espada de Ryujin Jakka seria mais ou menos isso para você entender. Bankai, Zanka no Tachi. O Bankai dele tem alguns kanjis aqui que eu não sei porquê, que parece que a espada do Yamamoto faz muita contradição com ele. Mas vamos lá. Zan significa resto. Ka seria chamas. No é uma preposição. Ta é quando algo é denso, algo é grosso, podemos dizer assim. E chi seria lâmina ou espada. Colocando todos estes kanjis para a gente entender, seria a grande espada da chama restante. O Bankai é a técnica mais forte dele, mas ainda assim existe um significado que parece que são as sobras do fogo. Mas não é na verdade essa sobra do fogo. Parece que o fogo sai explodindo tudo, né? Bom, vamos para as técnicas. Kyokujitsujin, que temos aqui 3 kanjis. O Kyoku, que seria nascente. Ji seria dia. E Jin seria espada ou lâmina. Bom, aqui temos a lâmina do sol nascente nesse ataque. E temos também o outro ataque dele que seria Zanjitsu Gokui, que é restante, que o Zan seria restante ou sobras. O Go tem alguns significados. Quando a gente usa o Go, ele pode ter uma relação com o inferno. Então podemos dizer que é chamas aqui também, ou do inferno. E o Kui seria uniforme. Bom, o Gokui, ele tem um significado muito diferente, que significa manto do inferno. E o Zanjitsu seria restante de dias.
Mas como é muito difícil traduzir essas técnicas, a gente vai colocar que são vestes de chamas restantes, ou vestes infernais de chamas restantes. Por ele ter fogo na técnica, é normal também que tenha algum kanji de demônio ali, algum kanji de inferno, porque é muito quente. Inspiração cultural. Ryujin é o deus dragão japonês, associado ao poder e à longevidade. O fogo simboliza tanto criação quanto destruição, um conceito semelhante ao ciclo de renascimento do budismo. A força e as chamas absolutas de Yamamoto refletem o dragão imortal, o que reforça sua posição como líder supremo e símbolo de poder. A gente consegue perceber um pouco de jogo de palavras e ironia, porque o Yamamoto, ele é um dos mais velhos, se não o mais velho, dos Shinigamis que estão no Soul Society, mas a gente consegue perceber que a espada dele faz menção à longevidade, porque até na espada dele tem o kanji de jovem, que talvez tenha até significado como longevidade. Nome do personagem: Yamamoto Genryusai. Vamos primeiramente para o sobrenome dele, Yamamoto. Esse daqui é muito comum no Japão. Significa origem da montanha, um símbolo de poder e solidez. Yama significa montanha e Moto é origem. Temos também o Genryusai. Temos 3 kanjis aqui. Gen tem a ver com originalidade. Ryu seria salgueiro. E Sai seria um ritual sagrado ou algo que é sagrado. Então é muito difícil a gente conseguir traduzir o nome do Genryusai, mas tem esses 3 significados que eu te passei. Algo que sempre se remete à origem, originalidade e sagrado. O sobrenome do Yamamoto tem muito a ver com o símbolo que ele representa no Soul Society. Uma origem da montanha seria algo de força, solidez, alguém que você pode contar. E a ligação com Ryujin Jaka seria que Yamamoto representa a essência da força e do fogo. Ryujin simboliza um dragão de fogo ancestral, alinhando ao poder de sua espada e a longevidade e força que seu nome evoca. Vamos agora para o Zabimaru, Abarai Renji. Bom, o Za significa serpente, Bi seria cauda, Maru, como eu falei antes, ele significa círculo, mas é muitas vezes para a gente finalizar o nome de alguém. Zabimaru, então seria cauda de serpente. Bom, a Shikai dele vocês já lembram muito bem. A Shikai dele é baseada basicamente em uma cauda gigantesca, né? Porque a espada dele se estende. E temos o Bankai dele, que é So Zabimaru. So seria gêmeo, O seria rei e Zabimaru é a tradução anterior que eu fiz, que é serpente, cauda e finalização de nome. Inspiração cultural da Zabimaru. A serpente é um símbolo de adaptação e transformação, capaz de mudar de pele para sobreviver. O conceito de uma cauda segmentada remete à flexibilidade e agilidade, características essenciais para o crescimento e desenvolvimento contínuo, refletindo o espírito rebelde e determinado de Renji. E vamos para o nome do Abarai Renji. No Renji temos 2 kanjis, o Ren, que seria amor, e o Ji, que seria o próximo. Tem como significado amor ao próximo. E temos o Abarai, que seria, o primeiro A seria de tolo, o Ba seria de espalhado e I seria de poço. Não sei por que tem esse significado, mas podemos dizer que é o tolo do poço disperso. Bom, qual a ligação que a gente poderia entender? Com o Zabimaru, a natureza dispersa de Zabimaru tem uma natureza dispersa porque tem um macaco e uma cobra junto. Tem como a gente entender que é uma consciência muito dispersa e não sabe muito bem para onde olhar. Assim como o Renji também, ele é muito disperso e muito noiadão, muito tonto, podemos dizer assim. Apesar de agora o Ishida ser tratado basicamente como se fosse o Sasuke do Bleach, né? Como se fosse, por exemplo, um dos aliados mais próximos de Ichigo que está indo contra ele, acredito que no começo parece que a rivalidade que era mais forte do Ichigo era o Renji no começo. E depois acaba se tornando aliado. Mas acredito que essa rivalidade entre os dois era bem disputada.
Ou seja, os dois estavam com um nível bem parecidos. E o Renji tem esse nome de amor ao próximo porque apesar dele ter perdido para ele, ele queria ali proteger a Rukia de qualquer jeito. Até que no final ele até meio que trai a Soul Society e luta contra o seu capitão. Katen Kyokotsu Kyoraku Shunsui. Katen Kyokotsu temos 4 kanjis. Temos flor, que é Ka. Ten é céu. Ko é loucura. E Kotsu é osso. Bom, o osso a gente pode interpretar como morte, como algo medonho, né? Porque osso parece que é algo já que remete a algo que já a vida foi embora dali. Bom, aí quando ele utiliza Shikai, basicamente o Katen Kyokotsu faz jogos meio doidos. E vamos para o Bankai, que seria Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Os primeiros kanjis são os mesmos de antes, seria flores, céu e ossos loucos. E Karamatsu. Kara é quando a árvore seca. Então podemos dizer que é murchar. Matsu é pinheiro. E Shinju é suicídio. Mas esse suicídio ele é diferente com esses dois kanjis. Porque temos uma outra forma de falar suicídio no japonês, que é jigai ou jisatsu, que é quando você coloca a morte em você mesmo. Mas Shinju sempre significa que você vai se matar junto com alguém. Então essa espada, apesar de ser muito da hora, ela tem um significado muito medonho por trás dela. Então podemos traduzir que seria o suicídio coletivo das árvores de pinheiro murchando. Olha que bagulho medonho. Tameshigiri, temos 3 kanjis aqui. O Tame, que seria de domar. O Shi, que seria morte. E Giri, que é corte. Então seria um corte da morte domada. Então é um significado bem diferente, mas tem alguma coisa já medonha nessa técnica. Temos outras técnicas que você deve conhecer, que é Taka Oni, que seria o demônio alto. O Taka significa alto e Oni significa demônio, mas no japonês a gente usa o demônio como brincadeira de alguma coisa. Então é uma brincadeira que acaba sendo de quem que fica mais alto. E temos também o Kage Oni. O Kage, como eu falei anteriormente, ele é sombra e Oni é demônio. Então é a brincadeira da sombra. Inspiração cultural de Katen Kyokotsu. A ideia de flores no céu, ossos loucos, representa a dualidade entre vida e morte, algo que se reflete nos jogos que Shunsui usa para derrotar seus oponentes. Os jogos de batalhas podem ser comparados a contos de espíritos de yokai japoneses. Ou seja, yokai são contos meio que medonhos, coisas assustadoras, espíritos, que são muitas vezes brincalhões, mas perigosos, refletindo a personalidade lúdica e mortal de Shunsui. Você consegue perceber que o Shunsui é mais relaxadão, brincalhão, mas ao mesmo tempo é perigoso. Nome do personagem, Shunsui. Temos 2 kanjis aqui. Shun seria primavera e Sui, água. E temos o Kyoraku. Kyo seria capital e Raku é prazer. Então temos o prazeres da capital, sugerindo um gosto pela vida e hedonismo. Bom, ligação que a gente tem entre o usuário e a espada. Bom, Katen Kyokotsu, que a gente falou, como eu falei, tem uma coisa meio medonha no meio desse nome. Reflete a dualidade e o gosto pela vida que o nome de Shunsui também sugere. Sua espada representa o prazer dos jogos e a loucura da guerra, aliando-se ao seu estilo de vida relaxado, mas mortal. Então, quando você vê ali Kyoraku, o capital do prazer, é do divertimento, se divertir também, tem essa relação, o nome dele, com a própria espada, Katen Kyokotsu, que tem essa questão de fazer brincadeiras com a morte. Então, o Shunsui, ele é mais brincalhão e zoeiro, e a espada dele também vai nessa mesma onda e também tem essa vibe de fazer uma brincadeira ou outra enquanto luta com seus oponentes. Vamos agora para o 9.
Suzumushi de Tousen Kaname. Suzu seria limpo e mushi é inseto. Então seria um inseto limpo. Temos a técnica da Shikai dele, que seria Benihiko. Beni seria outono, Hi seria voar e Ko seria gafanhoto. Então o gafanhoto do outono é o gafanhoto vermelho voador. E temos também a Bankai, que é Suzumushi Tsuishiki Emma Korogi. Podemos dizer que é Suzumushi, ou seja, o inseto limpo, na sua forma final. E o Emma, ele tem uma relação forte com o demônio. O En, eu não consegui entender o significado do En por ser um kanji muito diferente. Mas o Ma tem uma relação com o demônio e o Korogi é grilo. Bom, inspiração cultural que a gente tem do Suzumushi, grilo da pureza ou grilo limpo. É um tipo de grilo conhecido por seu som tranquilizador, associado ao outono do Japão. Então aquele bichinho que fica ali no verão é o Suzumushi, representando paz e serenidade. Tousen usa o som de Suzumushi para incapacitar seus oponentes, contrastando com sua luta interna por justiça e paz. Uma ironia trágica. Kaname, vamos lá, vamos para o nome do Tousen. Temos o Kaname, que significa fundamental ou essencial. Dá para dizer que esse Kaname também tem uma relação com justiça, algo que ele retratou muito em sua história. E Tousen, temos o To, que seria leste, e Sen, que seria santo. O sobrenome e o nome dele passam essa coisa de justiça. Bom, ligação que ele tem com Suzumushi. Suzumushi, ou grilo, simboliza serenidade e retidão, e Tousen busca a paz e a justiça. Sua Zanpakuto, que usa o som para incapacitar o oponente, também reflete a calma de um grilo cantando à noite, mas com um propósito mortal. Então aquele grilo transmite aquela paz. Tem essa paz interna do Tousen, apesar de no final ele ter se tornado aquela coisa que a gente sabe, pelo menos em sua jornada no processo, a gente percebe como ele era sereno e calmo, fazendo essa relação com Suzumushi. E vamos para o nosso último, Benihime, de Urahara Kisuke. O Beni significa carmesim, Hime, princesa. Bom, a gente tem as técnicas do Benihime, que seria Nake, Benihime. Seria Shori, princesa, significa basicamente isso. Inspiração cultural. A princesa carmesim é um título que reflete poder feminino e nobreza. A cor vermelha, Beni, é um símbolo de poder e proteção contra o mal no Japão. E a capacidade de Benihime de curar e destruir reflete o equilíbrio entre proteção e ataque, algo característico de Kisuke, que possui um conhecimento profundo e sutil. E vamos para o Bankai do Kisuke. Kannon Biraki Benihime Aratame. Neste Bankai tem alguns significados de conjuntos de kanji. O Kannon Biraki, os 3 primeiros kanjis, são associados à abertura de alguma coisa e geralmente tem como associação um portão, alguma coisa do gênero. Então a abertura de um portão, como se fosse um grande portão se abrindo. Os 2 próximos kanjis são a Benihime e Aratame. A gente pode colocar isso como repetição ou renovação. E traduzindo tudo isso, a gente consegue traduzir para abertura da Benihime renovada. Ainda não foi mostrado no anime, mas a habilidade do Bankai do Urahara é a reconstrução e reconfiguração. Ao ativar ele, consegue abrir a palma de sua Bankai, que assume uma forma fornecida com mãos gigantes, permitindo que ele reconstrua e modifique qualquer coisa que toque, seja seu próprio corpo ou até feridas de oponentes. Então esse Kannon Biraki, como eu falei anterior, tem a ver com portões ou abertura de alguma coisa que com certeza está associado com essa abertura dessas mãos. Sempre ele usou seu conhecimento para curar. E você vai entender melhor isso com o nome dele, que a gente vai entrar agora, que é Urahara e o Kisuke. Urahara, a gente tem 2 kanjis aqui. Ura, que seria costa,
onde tem águas e terras, e Hara, que seria original. Podemos dizer que é a costa verdadeira, né? Urahara. E temos o Kisuke, que seria Ki de alegria e Suke, pessoa que salva ou ajudante. O Urahara sempre está ajudando no que pode, então o Kisuke realmente faz muito sentido na personalidade. E vendo aqui a ligação que ele possui com a sua Zanpakuto, a gente percebe que Princesa Carmesim simboliza poder feminino e misticismo, combinado com a dualidade e inteligência de Urahara. A gente consegue perceber que o Urahara também faz muita relação com a Benihime, porque ele sempre está ajudando as pessoas. Bom, galerinha, o vídeo fica até aqui. Foi um vídeo bem extenso para fazer esses detalhes dessas 10 Zanpakutos. Então, caso você tenha gostado, deixe seu like para me ajudar aí, que me ajuda bastante, ok? Caso você queira um outro tipo de vídeo, comente aqui os temas que você gostaria que eu fizesse um. Basicamente é isso, então até a próxima.